E hoje é o dia que eu quero começar com vocês os estudos dos Salmos, as palavras preciosas do rei Davi, de acordo com os comentários do Rabino Chaim Kanievsky. Esteja preparado para acompanhar e para aprender muita coisa. Vamos começar com o Salmo 1. Olá meus amigos, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal da Sinagoga Havat Chesed. Hoje a gente começa a falar propriamente dos Tehillim, dos Salmos do rei Davi, usando a sabedoria do Rabino Chaim Kanievsky. E ele traz conselhos, ele traz para nós uma sabedoria muito grande em cada palavra. E a gente quer compartilhar com vocês, começando obviamente do Salmo de número 1, o primeiro Salmo. Que lições preciosas nós temos para a nossa vida espiritual a partir desse primeiro Salmo do rei Davi. Quero lembrá-los, antes da gente falar dos Salmos, que existe uma playlist no nosso canal, eu vou deixar aqui no card já aqui em cima para você, com a leitura de todos os Salmos, com a leitura de todos os Tehillim, feita pela Eliana. Vamos então à leitura do primeiro Salmo de Davi, Salmo de número 1. Bem-aventurado é o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. E daí o salmista segue. Mas vamos começar com esses dois primeiros versos. O que Chaim Kanievsky traz para nós? Ele diz assim: o rei Davi tinha a intenção para os seus Tehillim que seguisse diretamente a partir do ponto final da Torá. Uma vez que as últimas palavras de Moisés, as últimas palavras que Moisés falou para o povo de Israel, estão escritas na Torá da seguinte forma, numa sentença que começa com Ashrecha Israel, significa bem-aventurado é Israel. Vamos ler esses versículos? Estão lá em Deuteronômio capítulo 33, versículo 29. Bem-aventurado és tu, ó Israel! Quem é como tu, povo salvo pelo eterno, escudo que te socorre, espada que te dá alteza? Assim os teus inimigos te serão sujeitos e tu pisarás os seus altos. Veja, Moisés conclui as suas palavras, o seu último discurso com o povo de Israel, dizendo: bem-aventurado és tu, ó Israel. E Davi começa o seu Tehillim como Ashirei Haish. Moisés termina com Ashirecha Israel. Davi começa com Ashirei Haish. O que significa isso? Bem-aventurado Israel, disse Moisés. Davi começa: bem-aventurado é o homem, porque Davi não fala apenas ao povo de Israel, mas fala do homem aqui nesse primeiro salmo. Davi então toma a partir do verso da Torá e inicia a sua narrativa a partir de então e começa com bem-aventurado. Um segundo aspecto a ser abordado aqui, também muito relevante, é a forma como Davi escreve: bem-aventurado é o homem que não anda no conselho dos ímpios. Rav Chaim Kanievsky nos aponta que não seria melhor ou não seria mais apropriado ou mais correto escrever essa frase ou esse contexto com uma abordagem diferente? E ele sugere: seria muito mais preferível ou mais compreensível se Davi começasse com amaldiçoado seja o homem que anda segundo o conselho dos pecadores ou conselho dos ímpios. Rav Chaim, ele explica a partir daqui que Davi segue um preceito também da Torá. Davi fala abençoando ao invés de amaldiçoar. A Torá, sempre que possível, isso está lá em Pessahim, capítulo 3, no Talmud, sempre que possível a Torá procura apontar pontos positivos, falar de maneira positiva às pessoas. E aí Davi usa a partir disso também, escolher o caminho de exaltar aquilo que é bom, ao invés de degradar aquilo que é mal. Ao invés de falar amaldiçoado seja o ímpio, ele fala abençoado seja o homem que anda no caminho da Torá.
como são as nossas palavras? Isso nos leva a uma reflexão sobre as nossas palavras. Como têm sido as nossas palavras? Será que da nossa boca a gente sempre está abençoando pessoas, olhando o lado positivo da vida, olhando o lado positivo das pessoas? Ou a gente tem o hábito comum do ser humano de sempre amaldiçoar? E eu sempre, analisando isso, eu costumo olhar para a forma como as pessoas introduzem uma conversa com um estranho. Você que mora numa cidade grande talvez já tenha tido a oportunidade de pegar um ônibus ou um carro de aplicativo, e daí quando você entra no ônibus, senta ao lado de uma pessoa desconhecida, olha, como é que eu vou começar essa conversa? E você fala, tá feio o tempo hoje, né? Tá calor hoje, né? Isso é uma maneira positiva ou negativa? Quando você começa uma conversa falando do tempo ruim. O tempo hoje está esquisito, hein? Será que vai chover? Ao invés de falar, olha, vai chover, hein? Que bênção de Deus a chuva. Ao invés de falar, olha o sol, a beleza do sol, a beleza do calor, ou a beleza das coisas. A gente tem uma tendência muito ruim, a humanidade, de apontar sempre o lado negativo. E Davi, nesse primeiro versículo dos Salmos, ele fala, bem-aventurado, feliz é o homem que não anda no caminho dos pecadores, que não se assenta na roda dos escarnecedores, não anda com pessoas ímpias. Mas ele começa falando bem-aventurado. Então, sempre ao começar uma conversa, esteja atento às suas palavras. Bem-aventurado. Comece com feliz. Feliz é o dia, feliz é o homem, feliz é a mulher. Olha como é bom o casamento, olha como é bom ter filhos, olha como é bom tal coisa. Ao invés de apontar lados negativos. Esse é um conselho que a gente aprende com o Rav Chaim Kanievsky a partir das palavras do rei Davi. Um outro aspecto muito relevante, claro, dentro desses versículos é com quem eu tenho me conectado. Rav Chaim nos explica que quando nós nos aproximamos ou nos conectamos com pessoas ímpias, isso atrai para nós um sério problema. Mesmo quando as nossas intenções sejam de trazer uma influência positiva na vida das pessoas e trazer a Orachá, o homem mau, mais perto da Torá. Quando a gente vê, por exemplo, ele cita aqui o Pirkei Avot do Rabi Natan, capítulo 4, a Mishnah de número 4, ou Mehiltah de Rashbi 18:1, porque aquele que se une a algo impuro também se torna impuro. Rav Chaim, no Tamad Ikra, ele traz para nós uma exaustiva lista de fontes da Torá, que deixa claro que qualquer associação com os ímpios resultam em acontecimentos horríveis no sentido deste mundo e no mundo futuro. Quanto mais a gente se conecta com pessoas ímpias, ainda que no nosso coração, na nossa mente, a gente esteja pensando, eu vou fazer o bem para ela, eu vou me unir com essa pessoa porque eu quero transformá-la, saiba que essa conexão gera em você também atitudes negativas. Pode transformar, ao invés de você transformar a vida dessa pessoa em algo bom, pode ela ter uma influência negativa sobre você, sobre sua família, sobre seus filhos. Pense bem quando você fizer uma sociedade, por exemplo, com uma pessoa ímpia. Será que você precisa ter negócios com uma pessoa ímpia? Será que você precisa se conectar? Pense bem, você jovem, será que eu preciso fazer os trabalhos da faculdade, do colégio, com pessoas ímpias? E eu quero lembrar que esses conselhos do Rav Chaim Kanievsky, eu estou utilizando esse livro aqui, Rav Chaim no Tehillim, comentários dele, ou feitos pelos seus discípulos, pelos seus talmidim, a partir daquilo que Rav Chaim Kanievsky nos deixou, ele que faleceu recentemente em Israel. E aí, para falar do testemunho do Rav Chaim Kanievsky, o autor do livro nos aponta um trecho desse Salmo, capítulo 1. Não se assenta na roda dos escarnecedores. Então, nem sempre você vai pensar, nem sempre essa pessoa é ímpia, ela apenas tem um bom humor. Não confunda bom humor com pessoas escarnecedoras, que têm o prazer de zombar dos outros, que têm o prazer de magoar através do pretenso humor. Tá? Rav Chaim Kanievsky,
ele costumava frequentar muitos casamentos, celebrar casamentos, estar em casamentos. E aí, no livro nos traz um relato acerca de uma cerimônia de casamento em que ele estava. Ele estava numa celebração de Sheva Brachot, ou numa cerimônia de casamento, quando um comediante se levanta e começa a fazer muitas piadinhas que causam na assembleia uma erupção de risadas. Todo mundo começa a dar muita risada. Rav Chaim, qual foi o seu comportamento então? Ele, entretanto, manteve um semblante de seriedade, até que finalmente ele se levanta e sai, aparentemente não mais sendo capaz de manter a sua compostura e não desejando entrar no meio de conversas frívolas. Mais tarde, então, quando indagado pelos seus discípulos, por que você saiu, Rabino Chaim? Todo mundo estava alegre, todo mundo estava dando risada no casamento, por que você sai então? Rav Chaim então explica que um simples comentário jocoso, uma simples piadinha, tem o poder de dispensar 1000 mensagens inspiradoras. Essas inspirações, será que são positivas? Essas piadinhas, será que elas conduzem a algo bom ou a algo ruim? Então, veja, uma simples piada, ela pode ter o poder de dispersar ou de gerar na sua mente mensagens, milhares de mensagens, 1000 mensagens, que vão te fazer pensar de maneira jocosa também a respeito das pessoas. A zombaria, ela tem o poder muito grande, inclusive usando palavras e conceitos de forma inesperada, que enfraquece a pessoa de manter a sua espiritualidade, de manter o seu grau de seriedade. Então a gente aprende com essas palavras do Rav Chaim que é muito importante a gente manter um padrão de comportamento e manter distância de pessoas que tenham na sua vida uma atitude jocosa, uma atitude de zombaria com relação aos outros. Mantenha-se distante desse tipo de pessoa. E isso vai te conduzir ao segundo verso desse salmo, desse Terrilim, quando diz assim, que o seu desejo é na Torá do Eterno, e na lei do Eterno medita de dia e de noite. No seu livro Orchos Yosher, Rav Chaim escreve que a pessoa que tem o desejo de se tornar um verdadeiro estudante da Torá deve ser diligente nos seus estudos. Qual a conexão disso com o verso anterior? Quando você está na roda dos escarnecedores, você está deixando de dedicar o seu tempo para o estudo da Torá. E isso vai te afastando de Deus. Se você quer ser realmente um servo de Deus, se você realmente quer se dedicar ao estudo da Torá, o seu desejo está na Torá do Eterno. Um outro relato que a gente tem muito importante é que o Rav Chaim Kanievsky costumava dizer uma frase de seu pai: não mate o tempo. Estudantes que estavam junto com ele durante o tempo de Yeshiva, durante o estudo para a escola rabínica, apontam que o Rav Chaim Kanievsky ele não tinha uma agenda em comum. Ele fazia as refeições junto com todos os demais, ele estudava nos mesmos horários que os demais, ele ia se deitar no mesmo horário que os demais. Então, qual era a diferença dele para os demais estudiosos? Era que ele não perdia tempo. Rav Chaim Kanievsky, sempre quando ele tinha a oportunidade, mesmo no jantar, ele estava acompanhado de um livro, então ele jantava aprendendo. Ele estava procurando indagar pessoas, aprender, tirar conhecimentos de outras pessoas. E isso era muito comum. E aí o livro nos traz o relato de um estudante contemporâneo de Chaim Kanievsky. Ele fala acerca do período do seu casamento. Ele fala assim: pouco tempo depois que eu me casei, eu comecei a ouvir sobre este grande gênio jovem chamado Chaim Kanievsky, que era fluente em toda a Torá, no Talmud Bavli, no Talmud Yerushalmi, nos Midrashim, etc. E eu fiquei chocado com isso. Como podia ser que um estudante médio se tornou uma torre de conhecimento da Torá? Um grande conhecedor da Torá. Como é que pode ser? Foi aí que eu percebi, ficou claro para mim. Esse estudante disse:
que o que determina o sucesso daqueles que estudam a Torá não é nem criar técnicas mirabolantes, mas o que determina o sucesso, o grau de conhecimento de um estudioso da Torá é apenas o desejo constante e a diligência. O Talmud fala no Tratado de Pirkei Avot que se você está estudando a Torá e de repente você se distrai e fala, olha que bela árvore, que belo campo, você pode perder o seu lugar no reino de Deus. Seja diligente no estudo da Torá. Não perca tempo com piadinhas, não perca tempo com pessoas jocosas, com pessoas que costumam fazer piadas a respeito dos outros, envergonhando os outros. Não se assente na roda dos escarnecedores, não se detenha no conselho de pessoas ímpias. Procure analisar com quem você está andando e o quanto essa pessoa é capaz de te aproximar da Torá. E ainda que essa pessoa seja capaz de te aproximar da Torá, o quanto você está se dedicando. Na sua lei, medita de dia e de noite. Quanto do seu tempo você tem dedicado à meditação acerca da Torá? Hoje, nós somos bombardeados com milhares de informações diariamente. O celular, ele traz a internet e ele traz as notícias instantaneamente. No momento que elas ocorrem, poucos segundos depois, elas já estão na internet. O quanto você está se alimentando disso e deixando de se alimentar da Torá? O quanto os filmes, as séries, as novelas, os lançamentos, o quanto essas coisas têm dominado o seu tempo? E o quanto você tem deixado para o estudo da Torá? Isso vai determinar o seu sucesso. Essas são as palavras, os conselhos do Rabino Chaim Kanievsky, baseados apenas nos primeiros 2 versículos do livro de Salmos. E eu espero que você tenha aprendido algo hoje. Eu espero que você possa continuar dedicando o seu tempo a se relacionar com pessoas que te aproximem da Torá, dedicando o seu tempo a estudar a Torá e dedicando o seu tempo a colocar em prática essas palavras do rei Davi. Antes, tenha o seu prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Tá bom? Que Deus te abençoe. Se você quiser ouvir o Salmo, você pode clicar aqui em cima e acessar a leitura do Salmo capítulo 1. E ao refletir, que Deus te aproxime da presença dele. Que Deus te permita aproximar-se da Shekhinat Hashem a cada dia na sua vida. Grande abraço, que Deus te abençoe e nos vemos no próximo vídeo com mais Tehilim, de acordo com os comentários do Rabino Chaim Kanievsky. Shalom.